Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. São Luís Maria, rogai por nós. Exercícios espirituais preparatórios, a consagração total conforme o método de São Luís Maria Grion de Montfort. 12 dias preliminares, 12º dia. Vinde, ó Santo Espírito, as nossas almas visitai. Enchei nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado o intercessor, o dom do Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender, em nós vertei o vosso amor. Com vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei, nosso inimigo repeli, e dai-nos logo a vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer o Pai, e o Filho revelai também, e que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai, e ao Filho que ressuscitou, e ao Espírito de Deus por todo sempre. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus, novas o anjo traz, ave te saúda. Funda-nos na paz, de Eva o nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz. Dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer. Quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo, para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, ao Consolador igualmente. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que saíram com suas lâmpadas ao encontro do esposo. 5 dentre elas eram tolas e 5 prudentes. Tomando suas lâmpadas, as tolas não levaram óleo consigo. As prudentes, todavia, levaram de reserva vasos de óleo junto com as lâmpadas. Tardando o esposo, cochilaram todas e adormeceram. No meio da noite, porém, ouviu-se um clamor: Eis o esposo, ide-lhe ao encontro. E as virgens levantaram-se todas e prepararam suas lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: Dai-nos de vosso óleo, porque nossas lâmpadas se estão apagando. As prudentes responderam: Não temos o suficiente para nós e para vós. É preferível irdes aos vendedores, a fim de o comprar para vós. Ora, enquanto foram comprar, veio o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para a sala das bodas e foi fechada a porta. Mais tarde chegaram também as outras e diziam: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis nem o dia nem a hora. Então essa parábola das virgens, o esposo é Jesus que vai voltar. As virgens, eu estava lendo aqui tentando entender essa parábola, porque de início dá a entender que as virgens todas são esposas, né? Mas não. Naquela época, do judaísmo, os judeus tinham o costume de o noivo saía com os amigos, no dia mesmo do casamento, saía com os amigos para, fazer um passeio com os amigos. E a noiva
e as madrinhas ficavam esperando o noivo chegar desse passeio. É mais ou menos assim. E aí ele não tinha hora para ele chegar para começar a festa. E a noiva tinha que ficar esperando, né? Preparada, esperando, junto com as madrinhas. Nesse contexto aqui, essas virgens representam a comunidade cristã, a igreja, né? Que tem que estar preparada para quando Jesus voltar. Então, no caso da parábola, as madrinhas, junto com a noiva, tinham que estar preparadas para a hora que o noivo chegasse, começar a festa. E tinha 5 que eram prudentes, que estavam esperando com o óleo e a lamparina. No meio da noite o noivo chegou sem avisar, elas acenderam suas lâmpadas e foram para a festa. E as que não estavam com as lâmpadas, não tinham levado o azeite suficiente, ficaram de fora da festa. Então a gente tem que pensar, essa parábola Jesus quer dizer o seguinte: a gente tem que estar preparadas, as noivas, as madrinhas do casamento, para a hora que ele chegar. Ele não vai avisar. Ele não vai avisar a hora que ele for chegar. Então a gente tem que estar preparado. E qual é a nossa preparação? A preparação que ele quer de nós é, né, vigiar sempre como está a nossa alma. Como que eu estou? Como está a minha vida espiritual? Como está a minha amizade com Deus? Se Jesus chegasse hoje, como eu falei na meditação anterior, não é só também pensar na segunda vinda de Jesus na vinda do reino de Deus. É pensar que a gente falou da morte, é pensar que a morte pode chegar a qualquer momento, antes da vinda do reino de Deus. E eu vou estar preparada, né? Todos os dias eu tenho que estar preparada para a morte. Não é loucura pensar isso. Porque a morte é o mais certo que vai acontecer com o ser humano, é a morte. Como se preparar para a morte? Estando na graça de Deus todos os dias. Nunca abominar o pecado, fugir do pecado. Entender que é o que a gente está tentando fazer, que a gente está fazendo, que a gente vai conseguir fazer. Com essas meditações, com esses 12 dias, que o Espírito Santo está nos guiando, nos levando para renunciar ao espírito do mundo, renunciar totalmente ao pecado, ao demônio, às coisas que passam, colocar o nosso coração em Deus, somente em Deus. E o que tem aqui na terra, as coisas criadas, não que a gente não vai usar, né? Não que a gente não vai amar as pessoas, mas é amar em Deus, amar por Deus e desapegar de tudo. Tem que ser tudo. Tudo. Eu não tenho que me apegar com nada, nem com riqueza, nem com honras, nem com pessoas. A nossa vida aqui deve ser uma busca constante disso. E vai conseguir. Com a graça de Deus a gente consegue. O que Jesus precisa é do nosso sim. A gente quer estar preparado para quando ele chegar? Eu quero me casar com ele? Aí você diz sim. Quando você diz sim, ele vai te ajudar. Ele vai te preparar para a chegada dele. Mas ele precisa da sua vontade. Eu quero. Ele nunca vai tirar seu livre-arbítrio. Não é impossível desapegar do mundo. Não é impossível. Porque quando você se mostra com desejo de conhecer a Deus. Aí ele fala num trecho do livro do céu que só o desejo de conhecê-lo, o desejo de possuí-lo, você já possui. Então, se você deseja muito possuir Jesus, você já possui. Ele já começa a crescer em você. E aí, à medida que seu desejo aumenta e ele vai se mostrando para você, ele vai se deixando conhecer, você se apaixona por ele. E aí já não tem mais, não precisa mais fazer um esforço muito grande para desapegar do mundo. Porque ele te faz apaixonar de uma forma que
o resto fica, sabe, é como São Paulo diz, é lixo e esterco. Porque o ser humano, ele está sempre em busca do amor e da felicidade. E aí a gente fica a vida inteira procurando esse amor, essa felicidade. Quando a gente encontra o verdadeiro, o amor verdadeiro, a felicidade verdadeira, aí eu paro de procurar. Não tem por que procurar, eu já achei a plenitude, aqui tem tudo. E está dentro de mim. Basta eu desapegar do mundo. Essa nossa desordem de apego às coisas materiais é consequência do pecado. É consequência do pecado. Quando eu tiro o pecado da minha vida, que eu quero viver em estado de graça, que eu quero buscar a santidade, eu abomino o pecado, tudo vai se ordenando, as minhas paixões, eu não tenho mais vontades de desordenada de possuir as coisas, não tenho mais desejos por riqueza, por tudo que não pertence a Deus. Fica natural. Por quê? Porque você conheceu, como a gente está falando do noivo, da noiva, você conheceu um noivo maravilhoso, rico, poderoso, que quer muito casar com você, que te ama loucamente, porque é isso que Jesus é, um noivo muito apaixonado. E esse noivo apaixonado, ele está te pedindo: minha noiva, eu quero casar com você, mas você precisa largar essa sua vida de trapo, essa sua vida de não combina comigo. Agora você é casado, eu quero casar com você, mas você precisa mudar seus comportamentos, porque a noiva e o noivo é uma só carne, uma só alma, um só espírito. Então você tem que me imitar. Nós vamos nos unir em casamento e a gente é uma só carne. E eu como noiva, eu cabeça, você vai me seguir, eu vou te ensinar. E aí você tem que me imitar. Eu vou te ensinar como eu quero que você se comporte. Como vai ser sua vida a partir de agora. Como mulher casada, não. Você tem que sair do mundo. Você agora é casada, tem que sair do mundo. E aí eu olho para esse noivo lindo, apaixonado, rico. Tem tudo que eu preciso, eu não preciso de mais nada. Que imprudência eu não querer largar tudo para ficar com esse noivo maravilhoso. Eu me apaixono por ele, ele já é apaixonado por mim e pronto. Aí não tem mais. Eu não quero mais minha vida de antes, porque eu encontrei o amor da minha vida, o amor da minha alma. Então é isso, vigiai, pois que não sabeis nem o dia nem a hora que o noivo vai chegar. A gente tem que ser aquela noiva apaixonada. A noiva apaixonada que espera ansiosamente pelo noivo, que se arrumou, já está linda, maravilhosa. Vamos tentar colocar no contexto de hoje, né? Vamos pensar que a noiva passa o dia se arrumando, vai para o salão, fica lá se arrumando, passa dias, até meses, pensando no casamento, se preparando. Quando chegar o dia do casamento, está tudo pronto. E ela é muito apaixonada pelo esposo, ela vai ficar ansiosa por aquele momento. Então, vigiai, porque eu não sei que hora vai ser o casamento. Vigiai. Se prepara, fica linda e maravilhosa. Agora que eu chegar e ficar linda e maravilhosa, que Jesus fala, é a alma. Que a sua alma esteja bela quando ele voltar. Que não tenha nenhum pecado, nenhuma mancha. Que esteja limpa, que Jesus olhar para a sua alma e só ver amor por ele. Ele vai olhar para... O objetivo é ele olhar para a sua alma e se ver. O nosso objetivo deve ser tornarmos perfeitas imagens dele. Que ele olhe para mim e se veja, como num espelho. Décimo segundo dia.
Meditação: as promessas do batismo. O selo batismal capacita e compromete os cristãos a servirem a Deus em uma participação viva na sagrada liturgia da Igreja e a exercerem seu sacerdócio batismal pelo testemunho de uma vida santa e de uma caridade eficaz. Catecismo da Igreja Católica, 1273. É com a recepção do batismo que damos entrada na Igreja, participando da comunidade dos filhos de Deus. São Pedro, na sua primeira carta, diz-nos: sois a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo da sua particular propriedade, a fim de que proclameis as excelências daquele que nos chamou para a sua luz maravilhosa. Primeira carta de São Pedro 2:9. Recebemos neste sacramento de iniciação cristã o caráter indelével de filhos de Deus. E como tais, devemos viver confiando nele, no seu amor, poder e bondade, para com fervor e muito ânimo trilharmos o caminho da santidade ao qual somos convocados. O demônio, e o mundo nos engana de uma forma tão grande que a gente acha que ser santo é uma coisa para poucos. É impossível. Sendo que aqui está falando no batismo, o convite de Deus para sermos santos é no batismo, já no batismo, desde criança. A criancinha, quando é batizada, ela não tem pecado, é um santo. O seu filho batizado, pequenininho, é um santo. Só que o que acontece? Ele vai crescendo e peca, aí deixa de ser santo. Mas nós já fomos santos um dia. Podemos recuperar essa santidade, buscar de novo. Então, não é impossível. Não é impossível. A santidade é para todos. Todos, todos, todos. Fomos chamados à alta dignidade dos filhos de Deus. E realmente o somos, já que a graça batismal justificou-nos, fazendo-nos partícipes da sua natureza divina. Neste mundo, torna-se muitíssimo necessário preservarmos esta graça e aperfeiçoá-la, até chegarmos à plenitude da idade de Cristo. Vivamos como santos, sejamos verdadeiros adoradores de Deus em espírito e verdade. Sendo fiéis às promessas batismais, as mesmas que renovaremos com a consagração total à Virgem Maria, é que caminharemos em direção à felicidade do céu. O mundo cristão está numa grande desordem, isso porque generalizou-se o esquecimento dos votos e promessas expressos no batismo, e em consequência deixou-se de amar e respeitar a Deus e os seus mandamentos. Então a gente batiza nosso filho pequenininho, bebezinho, e a gente tem que estar desde que a criança começa, desde pequenininho, desde bebezinho, falar de Deus para a criança, ensinar, rezar, para ela conservar essa graça. E quando ela começa a entender, a ter, juízo perfeito, digamos assim, razão, que ela lembre que existe um Papai do céu, que ela lembre da oração, que ela continue essa vida na graça, que ela conserve a sua pureza. É papel dos pais. A gente coloca a criança na catequese, mas a catequese mais importante é em casa. Então, falar de Deus para as crianças, rezar antes de comer, rezar antes de dormir, rezar de manhã, falar de Jesus para a criança. E a criança aprende, a criança é uma esponjinha, ela aprende tudo. Ontem meu filho estava falando: mamãe, o Papai do céu é muito poderoso. Ele faz a chuva descer. Meu filho tem 4 anos, ele é pequenininho. Eu acho tão lindo ele falando de Deus. Esses dias ele virou para o meu esposo e perguntou: papai, o que é a fé? Uma criança de 4 anos. Eu fiquei de boca aberta. O que é a fé? Que ele perguntou. E aí o outro nem fala ainda, mas ele reza. A gente reza com eles. Eu entrego um tercinho para ele. Eu não vou rezar o terço junto com eles. Pode ser que daqui a um tempo ele comece a rezar o terço, mas eu entrego o terço para ele, para rezar o anjinho da guarda. Então a gente tem que incentivar para a criança não esquecer. Ela sempre lembrar que Deus existe, que tem o Papai do céu.
O mundo cristão está numa grande desordem, já li essa parte. A fé suplicada por nós, através dos nossos pais e padrinhos, se tornará operosa quando os preceitos do Senhor forem cumpridos, preceitos estes que possuem íntima relação com os compromissos de filhos de Deus, expressos também pela renúncia a Satanás, às suas pompas e às suas obras. E como traduzir isso na prática? Rejeitando o espírito do mundo, orientando-nos pelo Espírito de Jesus Cristo, odiando os séculos com as suas máximas e modas, que são totalmente contrárias aos ensinamentos do Senhor e da sua Santa Igreja. Quando falamos em respeitar os preceitos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, estamos evocando a fidelidade para com ela, que consiste em escutar, acreditar e obedecer às suas leis e doutrina. Essa é a forma ordinária de reconhecermos que ela é o corpo místico de Cristo, a depositária de toda a verdade da fé e a dispensadora dos méritos de Jesus. Ele mesmo nos assegurou: eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Na recepção do Santo Batismo, como já vimos, foi derramada sobre as nossas almas a divina graça, introduzindo-nos na comunidade dos filhos de Deus, a Igreja. Jesus é verdadeiramente filho de Maria e nós, como membros engendrados no seu corpo místico, também somos de fato filhos dela. Faz-se mister examinarmos frequentemente a nossa consciência no que tange à fidelidade a Jesus e à dignidade de filhos da Santíssima Virgem. A consagração à Santa Mãe de Deus nos unirá intimamente a Cristo através da renovação dos votos batismais, que será agora efetuada de maneira mais madura, pois foi precedida de uma preparação repleta de profundas reflexões sobre as nossas responsabilidades. Este será um ato bem nosso, que advém do íntimo do ser e que alegrará muito a Nossa Senhora. Ela, por sua vez, tornar-se-á a medianeira da nossa total entrega a Jesus, colocando-nos em total aversão a Satanás e ao pecado. Viemos ao mundo com o objetivo de viver para Deus e ser homens e mulheres espirituais. Devemos, pois, trabalhar com fervor em prol dessa perfeição. A vocação de todo batizado é de viver a santidade. Desde que sejamos diligentes na imitação de nosso Senhor, poderemos contar com o auxílio celeste. Para isso, temos que nos afastar com violência daquilo que tende a nossa natureza corrompida e esforçarmos-nos para adquirir as virtudes. Cristo crucificado é o nosso perfeito modelo. Temos, portanto, que dispor de muito esforço para imitá-lo. Esta total consagração a Nossa Senhora levar-nos-á a conformar-nos com Jesus através da renúncia ao demônio, ao mundo e ao pecado e a nós mesmos. A Santíssima Virgem é quem nos levará mais rapidamente a Cristo, alcançando-nos a bem-aventurança eterna. Não hesitemos em entregarmos-nos completamente a ela. Oração. Mãe amada, recordai-nos sempre os sagrados compromissos batismais para não os trair. A lembrança da consagração total que faremos a vós reavivará a nossa determinação em fugir todos os dias do espírito do mundo para nos darmos inteiramente a Jesus Cristo. Ensinai-nos os nossos deveres e dai-nos a dádiva de continuarmos sempre na graça, conservando a alvura da nossa alma. Amém. Maria Santíssima, ajudai-nos a observar fielmente os mandamentos do Senhor. Amém. Meditação do Livro do Céu. Filha da minha vontade, como estou feliz quando a criatura não me deixa em paz. Sinto isso atrás de mim e à frente em todos os meus atos. Agora você deve saber que meu exílio no Egito não foi sem conquistas. Quando cheguei aos 3 anos, na nossa casa, ouvi as crianças tocando, gritando no meio da rua, e eu, por pequeno que eu fosse, saí entre eles. Ao me verem, correram ao meu redor, para quem quisesse estar mais próximo, porque havia tanta beleza, encantamento do meu olhar, doçura da minha voz, que se sentiram arrebatados por me amar. Por isso, amontoaram-se a mim e me amaram tanto que não sabiam se separar de mim. Olha que cena linda. Jesus sai no meio das crianças lá no Egito e elas ficam arrebatadas de amor quando vê e que não quer se separar dele.
agora eu também amei essas crianças. E como o amor, quando é verdadeiro, tenta se tornar conhecido, não apenas, mas também dá o que pode fazê-las felizes no tempo e na eternidade, agora, para essas crianças, fiz meu primeiro sermão, adaptando-me à sua pequena capacidade, muito mais do que elas possuindo inocência, poderiam me entender mais facilmente. Então, ele fala que ele amou as crianças também e ele queria, quando a gente ama, a gente quer se dar a conhecer e também quer fazer o outro feliz, agora e na eternidade. Então, Jesus ensinando o que é amar. É você desejar a felicidade no tempo que está vivendo agora e também na eternidade. Aí ele fala, agora você deve... Quer ouvir o que eu falei na minha pregação? Vamos ouvir o que ele falou na pregação para as crianças. Eu disse-lhes, meus filhos, me escutem. Imagina, gente, a cena, Jesus com 3 aninhos falando para essas criancinhas. Meus filhos, me escutem. Eu te amo, eu vos amo muito e quero que vocês saibam sua origem. Quero que vocês saibam de onde vocês vieram. Olhe para o céu. Lá em cima está um Pai Celestial que os ama muito, mas os ama tanto que ele não fica feliz em ser só o Pai do céu para guiá-lo, criar um sol, um mar, uma terra florida para fazer você feliz. Mas amando vocês com um amor exuberante, queria descer em seus corações, formar seu palácio nas profundezas de sua alma, tornando-se um doce prisioneiro de cada um de vocês. Então ele fala, Deus é um Pai que está no céu, que nos ama muito, mas ele não fica feliz só em ser o Pai do céu, Criador do sol, do mar e da terra florida para nos fazer felizes. Ele ama tanto que ele quer morar no nosso coração, formar seu palácio nas profundezas de nossa alma, tornando-se um doce prisioneiro de cada coração. Mas para fazer o quê? Para que ele quer vir para cá, morar no nosso coração, nas profundezas da nossa alma? Para dar vida ao seu batimento cardíaco, respiração e movimento. Então você anda e ele anda nos seus passos. Ele se move nas suas mãozinhas, fala na sua voz. O Papai do Céu quer morar no seu coração para dar vida a todos os seus atos. Se o seu coração bate, é a vida dele, do Papai do Céu, que está no seu coração batendo, na sua respiração, nos seus passos, se movendo nas suas mãos, falando na sua voz. E quando você anda, você se move, já que ele te ama muito, ou o beija, ou o abraça e o traz como em triunfo, que vocês são seus filhos queridos. Então, quando a gente anda, quando a gente se move, esse Pai que mora lá nos beija, nos abraça, nos mostra para o mundo como um triunfo do seu amor. Quantos beijos e abraços ocultos nosso Pai Celeste não lhe deu? E você, por desatento, não trouxe seu beijo para conhecê-lo e seus abraços ao abraço paterno dele. E ele permaneceu com a dor de que seus filhos não o beijaram nem o abraçaram. Imagina, Deus habita em nosso coração, ele nos beija, nos abraça e a gente está desatento, preocupado com as coisas do mundo, não se volta para o nosso interior, para o nosso centro. Não presta atenção nessa presença divina que está no nosso coração. Preocupado com o que vai comer, o que vai vestir, o que vai beber, com a live que vai passar no YouTube do cantor sertanejo, está envolvido com o que está acontecendo no mundo, quer saber todas as notícias sobre a escatologia, que está falando que Jesus já está voltando e que o aviso vai acontecer. Tudo bem, a gente tem que saber disso, mas vai vir tanta notícia falsa, tanta notícia, e a gente não pode se levar pela curiosidade de querer saber tudo. Quem está fazendo tudo isso, o dono da verdade, está dentro do seu coração e ele quer falar com você.
Ele quer que você se preocupe um dia de cada vez, que você confie nele cegamente, que você busque a santidade, que você renuncie ao mundo, ao pecado e viva lá dentro desse castelo com ele, nesse castelo interior. E lá ele vai te contar, ele vai te orientar. Se for preciso, ele usa dos profetas, usa. Mas ele vai te dar discernimento para saber qual profeta verdadeiro, porque no fim dos tempos muitos falsos profetas vão aparecer, muitos. Então ele vai te dar, você vai ouvir a voz dele no seu coração. E quando alguém falar dele, que está falando, gente, recebendo mensagens do céu, quando você ouvir, você como uma ovelhinha que ouve a voz do pastor, que você conhece a voz do pastor, porque a ovelhinha conhece a voz do pastor. Quando alguém falar dele e não for verdade, for um falso profeta, ele mesmo vai te mostrar que é falso profeta. Por quê? Porque você conhece a voz do seu pai. E aí você não vai reconhecer naquela mensagem a voz do seu pai. Ele mesmo vai te instruir, então ele quer que você confie nele. Mas para ele vir fazer esse castelo, morar aqui, você adentrar a esse castelo e ter contato com ele, e ele fazer tudo igual ele está falando, tudo em você, você tem que dar abertura para ele. Você tem que desapegar do mundo. Hoje é o último dia da nossa meditação sobre o desapego do espírito do mundo. Que hoje a gente reflita muito sobre isso. O que ainda me prende a essa terra? Eu ainda tenho algum apego com algum bem material, com alguma pessoa? Faz um teste. Examina sua consciência. Para ver se você não tem um apego a si mesmo. Se você não tem apego à aceitação das pessoas, a honras, a estima das pessoas. Agora, queridos filhos, vocês sabem que este Pai Celestial os deseja, ele quer ser reconhecido em você, que tem seu lugar no centro da sua alma. E já que ele te dá tudo, nem há algo que ele não há algo que ele não lhe dê. Ele quer seu amor em tudo que você faz. Ele quer que a gente reconheça que ele está aqui dentro, agindo em nós, colocando a sua vontade, a sua vida nos nossos atos, nos sustentando a nossa vida, nos dando a vida. E ele quer amor, ele quer ser amado, ele quer seu amor em tudo que você faz. Em tudo que você faz, você fazer por amor a esse Pai que te sustenta, que te deu a vida. O amor nunca parte do seu pequeno coração, dos seus lábios, das suas obras, de tudo, e este será o alimento delicioso que você dará à sua paternidade. O amor nunca parte do seu pequeno coração, dos seus lábios, das suas obras, de tudo. E este será o alimento delicioso que você dará à sua paternidade. O amor. Ele te ama muito, quer ser amado. Ninguém pode te amar como ele te ama. Ninguém pode nos amar como Deus ama. Tanto é verdade que você também tem um pai terreno. Mas quão diferente é do Pai, o amor do Pai Celestial? O seu pai terreno nem sempre segue você. Ele não observa seus passos. Ele não dorme junto ou palpita em seu coração. E se você cair, ele nem sequer sabe nada sobre isso. Em vez disso, o Pai Celestial nunca deixa você. Ele dorme com você. Ele está com você 24 horas. Ele está dentro de você. Ele faz tudo com você. O que ele quer? Que você reconheça essa presença dele. Ele quer ser amado de volta. Ele te ama muito. Se você está dormindo, ele cuida de você. E mesmo que você toque e faça impertinência, ele está com você. E sabe tudo o que você faz. Mesmo se você peca, se você é apegado, se você ainda está no pecado, no mundo, ele sabe de tudo que você faz e ele te ama do mesmo jeito. Ele não deixa de te amar porque você está em pecado, mas ele está constantemente falando no seu coração: filho, você está fazendo errado. Filho, volta para mim. Filho, olha para mim. Filho, sai desse mundo. Filho, sai do pecado. Não deixe que Satanás te seduza. Ele está te enganando, corrompendo sua alma, sua carne. Então, ame-o muito. E excitando-os mais, disse-lhes:
Dá-me a palavra que vocês sempre o amarão, sempre. Digam juntos comigo: nós amamos você, nosso Pai que está no céu. Nós amamos você, nosso Pai que reside em nossos corações. Aí Jesus incitou as crianças, todas a dizerem. E Ele nos incita também a dizer: digamos juntos: nós amamos você, nosso Pai que está no céu. Nós amamos você, nosso Pai que reside em nossos corações. Minha filha, com minhas palavras, os filhos, os que se mudaram, teve uns que mudaram, outros choraram de alegria. Uns permaneceram sequestrados. Os que se apegaram tão fortemente a mim que não queriam mais me deixar. Fiz sentir a vida palpitante de meu Pai Celestial em seus pequenos corações. E eles se alegraram, comemoraram, por não terem mais um Pai distante, mas em seus próprios corações. Jesus fez eles sentir, as crianças sentir a presença do Pai no coração delas, na alma delas. E para fortalecê-los e dar-lhes forças para partir de mim, para largar Ele, eu os abençoei, renovando nossa força criativa sobre aquelas crianças, invocando o poder do Pai, a sabedoria de mim, o Filho, e a virtude do Espírito Santo. E eu disse-lhe: vá, e então vocês retornarão. E então eles foram embora. Mas então os outros dias voltaram, mas quase em apuros, uma multidão de crianças. Elas espiaram quando eu tive que sair e ver o que eu fazia em nosso casebre. E quando eu saí, elas bateram palmas, elas me comemoraram, gritaram. Tanto que minha mãe saiu pela porta para ver o que estava acontecendo. E quão sequestrada ela permaneceu, ao ver seu filhinho falar com tanta graça aquelas crianças, que seu coração se arrebatou por amor. Então Nossa Senhora saiu na porta, viu aquela gritaria das crianças chamando Jesus e ficou arrebatada de tanto amor. E vi neles os primeiros frutos da minha vida aqui na terra. Por causa dessas crianças que me ouviram, nenhuma se perdeu. Nenhuma das crianças que ouviram Jesus falando lá, as crianças do Egito, um país que não é um país pagão, nenhuma criança se perdeu. Saber que eles tinham um Pai em seus corações era como um depósito de poder. Possuir a pátria celestial para amar aquele Pai que também já estava no céu. Saber que a gente tem um Pai Celestial que mora no nosso coração é como possuir o céu no nosso coração. Minha filha, essa minha pregação, que eu, pequena criança, fiz às crianças do Egito, foi o fundamento, a substância da criação do homem. Contém a doutrina mais necessária, a mais alta santidade. Faz surgir o amor a cada instante. Amar o Criador e a criatura. Amar o Criador e a criatura. Que dor ver tantas vidas pequenas que não conhecem a vida de um Deus em suas almas. Eles crescem sem a paternidade divina, como se estivessem sozinhos no mundo. Eles não sentem nem sabem o quanto são amados. Como podem me amar? Assim, uma vez que o amor é removido, o coração endurece, a vida brutaliza e pobre jovem dá armas aos crimes mais graves. É uma dor para seu Jesus e quero que seja uma dor para você, para que você ore por muitos, para que eles ensinem que eu estou em seus corações, que amo e quero ser amado. Então é o que a gente estava falando aqui mais cedo, sobre as crianças. Jesus falou que essa doutrina é necessária, a mais alta santidade, faz surgir o amor a cada instante. Então você falar para o seu filho já agora sobre o Papai do Céu, que o Papai do Céu existe, que a gente não tem só o Papai aqui na Terra. Falar para o seu filho, tem um Papai, olhe para o céu. Tem um Papai que está lá no céu e que Ele te ama tanto que Ele quis vir morar no seu coração. E Ele te ama, e Ele a cada instante Ele te beija, te abraça, e Ele quer que você reconheça que Ele mora no seu coração, igual Jesus falou. Tentar adaptar a linguagem da criança, mas falar de Deus para a criança. Porque eles crescem, aí Jesus fala, eles crescem, se a gente não fala, a criança cresce sem saber que existe um Pai divino. Como se a criança estivesse sozinha no mundo e se não conhece desde criança, cresce sem esse conhecimento da divindade, da paternidade divina, seus corações se endurecem, a vida brutaliza e o jovem
e torna-se um jovem que vai para o crime, para as armas. É uma dor para Jesus. E ele quer que seja uma dor. Ele fala para Luísa: eu quero que seja uma dor para você, que você ore por eles, pelos jovens e pelas mães, para que ensinem que eu estou em seus corações, que amo e quero ser amado. Então muitos jovens se perdem porque nunca conheceram a Deus, nunca tiveram essa pregação de Jesus. E quem que deve falar de Jesus, de Deus? A mãe, a família. Aí assim, vira uma cascata, porque aí, se, por exemplo, a mãe não tem religiosidade, não conhece esse pai, nunca conheceu, vai passando de geração em geração. Ninguém conhece a Deus na família, e aí a família, as crianças vão crescendo sem conhecer a Deus, aí elas têm filhos e não ensinam. Então tem que quebrar esse ciclo. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiat.